Direitos humanos não são opção, são essenciais. Aqui no Vozes da Humanidade, você ouve quem luta por justiça e igualdade. Bem-vindo ao seu podcast sobre direitos humanos. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Vozes da Humanidade, seu podcast sobre direitos humanos. Eu sou Felipe Medeiros e neste terceiro episódio recebemos uma convidada inspiradora que carrega em sua trajetória a força da luta por reconhecimento, dignidade e igualdade. Silvia Reis é indígena do povo Macuxi, da comunidade Malacaxeta, travesti, servidora pública federal há 37 anos no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. É também uma das fundadoras do Grupo Diversidade, a primeira associação de Roraima voltada ao enfrentamento da discriminação contra pessoas LGBTQIA+, e foi, por 6 anos, consultora da Comissão de Articulação dos Movimentos Sociais com o governo federal no Ministério da Saúde. Silvia, seja muito bem-vinda ao Vozes da Humanidade. É uma honra ter você aqui com a gente, viu? Obrigada pelo espaço e obrigado pela oportunidade de poder contar um pouco da nossa história e o nosso próprio conhecimento da área dos direitos humanos. Falar de direitos humanos, eu estava pensando esses dias, devia ser algo mais leve, né? Mas são tantas afrontas que acaba se tornando denso, né? Então, antes da gente entrar nesses temas mais delicados, eu queria começar com algo mais pessoal. Você se lembra de quando começou a entender que a sua existência também era resistência? Que momentos marcaram aí o início da tua caminhada na luta por direitos? A gente se percebe travesti a partir dos 14 anos de idade. Era uma época muito difícil, né? Lá na década de 70, 80, então ali a gente não conhecia muitas travestis antigas, não havia uma referência. Havia as revistas de papéis para a gente poder conhecer um pouco desse mundo afora, que é tão grande, né? Então a gente se percebe com 14 anos, começa a trabalhar a hormonização aí, e aí quando você começa a deixar o cabelo crescer, porque faz parte de toda uma transição na aparência, quando você começa a tomar os hormônios, então aí começa realmente toda essa retaliação com o ser humano na questão de aceitação mesmo de quem nós somos, né? Então tem a questão do nome, tem a questão da aparência, tem a questão da roupa, tem a questão da escola, e aí tem a questão do trabalho também. Então, a partir de 14, eu diria que a gente já começa uma luta aí pela existência, pelo fato de existir e tem que resistir. Agora, a luta mesmo, assim, que eu diria, a luta conjunta do movimento social, ela vem em 2003. A partir de 2003, a gente começa a discutir aí com todos a política realmente do respeito, da inclusão e do combate ao preconceito e à discriminação. E quais foram os momentos que mais marcaram o início da sua caminhada na luta por direitos? Eu acredito que a negação. Porque o direito, ele é comum como... A sua negação? Não, a negação do outro, né? A negação do outro pelo fato de me entender como pessoa, me respeitar como travesti, aceitar o nome social que a gente tem aí há muitos anos, mas que naquela época, por exemplo, da década de 80, 90, a gente chamava de nome de guerra, não era nem nome social, né? Sim. Porque a vida realmente da travesti é uma batalha. Então a gente precisava se afirmar enquanto social, colocar o nosso nome em pauta, então ali já era uma resistência, seja na escola, no trabalho, na própria comunidade, na família, então nem pensar, né? E para você, Silvia, como é que foi você se ver e se entender? Porque 14 anos é muito jovem, né? Mas também já tem uma maturidade. Você que pertence a minorias, quando se pertence a minorias, já é uma idade que você já tem uma maturidade bem avançada, né? Intelectualmente em relação a outras pessoas. Então, como foi para você se perceber quem eu sou no mundo, o que eu sou no mundo? Eu digo hoje, e afirmo com muita segurança, primeiro que a população de travestis, a população LGBTQIA+, não é uma minoria.
Segundo, a partir acho que dos 13, 12, a gente já entende o que a gente quer da vida. É como gostar de algo que você talvez não entenda naquele momento, mas que você começa a caminhar em busca de entender. E de gostar mesmo. Então, gostar, por exemplo, de ter um cabelo comprido. Eu sonhava em ter seios naquela época, né? Então tinha que passar pelo processo de hormonização. Então tem todo aí eu diria que um dia a dia, uma noite a noite no processo de transformação, mas principalmente do medo, do que o outro ia dizer, do que o outro ia fazer comigo na rua. A rua sempre foi assim, eu diria que um momento muito difícil para nós, um espaço muito perigoso, à noite também. Então a gente acaba desafiando toda a sociedade que existia ruim naquele momento, né? E a gente passa a discutir com eles a nossa existência, que é o simples caminhar de você na rua, já é uma afronta para alguns, mas para nós é libertador. Né? Cadê o direito de ir e vir? E aí, quando você fala de direitos humanos, parece que os direitos humanos não existiam ou não existem para as pessoas travestis. E ele é para todos, para as pessoas humanas como eu. E em casa, como é que foi esse processo? Em casa, houve uma resistência dos pais primeiro, porque eram pessoas humildes, né? Eram porque já faleceram. Então a gente acredita que não tinham aquele conhecimento do que nós éramos, né? Do que nós fomos, que eu e minha irmã, né? Eu tenho uma irmã também que é transexual, que é mais nova que eu. Então os irmãos mais velhos, por exemplo, eles não aceitavam porque os colegas deles tiravam brincadeiras com eles, né? Sobre nós, né? E naquela época não existia a palavra travesti. Era gay, era outras palavras aí feias. E o que acontecia muito? O meu pai, ele, na comunidade indígena, quando veio para Boa Vista para cá, nessa migração, nesse momento de mudança, ele tinha a fama de só ter filhos homens, né? O pai não tinha uma filha mulher. Então, quando a gente surgiu, as pessoas não acreditavam quem éramos nós. Queriam saber que filhas são essas que Valdemar tinha, né? Então, eu me pego numa cena em que o meu pai está na janela, nós estamos na sala e um amigo antigo deles chega e nos olha e pergunta quem nós somos, né? Eu realmente percebi que ele ficou sem jeito, envergonhado, e ele fala, essas são as mais novas. Né? Para ver se quebrava aquele momento, se não deixava ele mais constrangido do que ele estava, e para você não ficar dando satisfação, porque quando você abre uma janela da satisfação, o outro quer que você escreva um livro para ele contando essa história. Então meu pai não é nem jornalista, né? Não se formou, né? E aí ele se tranquilizava dizendo isso para acabar o assunto. Mas na comunidade indígena, por exemplo, quando a gente chegava lá, havia também essa pergunta das índias mais velhas, por exemplo, a minha mãe, né? O Valdemar teve meninas lá em Boa Vista e minha mãe ficava com muita vergonha, assim, a gente sentia que ela ficava constrangida, né? E aí a gente aprendeu a mesma resposta, a gente se tranquilizava, a gente não falava muito, né? Mas que bom que ele foi sensível, né? Ele criou uma resposta que não... E aí a gente aprendeu aquela resposta com ele. Então todo mundo perguntava, eram as mais novas, porque como saiu da comunidade com alguns, então, mais sabiam dos 6, mas não sabiam que teve as mais novas ali, né? Foi a saída que ele encontrou para não magoar vocês, né? Mas tinha, assim, uma resistência da família, dos irmãos, né? Dos demais, mas que a gente conseguiu vencer, porque meu pai tinha uma frase muito grande, é uma pessoa que marca muito a vida da gente, que ele dizia que a gente podia ser... tudo, menos naquela época era maconheiro, sabe? Não se falava em outra droga naquela. Maconheiro, puta, ladrão, essas coisas. Mas ele não queria que a gente fosse isso. E realmente nenhum, graças a Deus, seguiu esse caminho. Porém, nós somos travestis e a outra transexual. Então, em momento nenhum eu desabonei aí, eu diria que o pedido de meu pai, mas eu entendo que naquele momento ele não disse isso porque ele estava na nossa presença, né? Porque é difícil realmente para um pai ter uma filha travesti e ter que dar explicação para o outro. Sim. Porque o medo maior das famílias não é eu me explicar para a família, e sim para o vizinho, para o cara que eu conheço e para o outro. Porque esse ele vem com uma pergunta crítica. Ele me parece que ele quer mais mandar na tua família do que compreender o teu jeito de viver familiar. Sim. Cabe destacar para quem está nos ouvindo aqui que quando eu falei o termo minoria, eu estava me referindo justamente a grupos sociais que são marginalizados ou desfavorecidos em relação a outros grupos majoritários, né, de uma sociedade. E aí, quando a gente automaticamente fala minoria, a gente
tá lembrando aí, tá reduzindo em uma palavra só, pessoas, né, que têm um acesso limitado ao trabalho, à renda, à educação, cultura e poder. Então, só a título de esclarecimento para os nossos ouvintes, tá bom? Mas a gente segue aqui agora falando com a Silvia, porque você foi uma das primeiras travestis indígenas do Brasil a ocupar cargos na administração pública federal, além de atuar fortemente no movimento LGBTQIA+. Como foi trilhar esse caminho sendo uma mulher indígena, travesti e ainda ativista num estado como Roraima, que a gente sabe como é que é esse nosso estado, né? A gente entra com 15 anos a convite do governo do estado de Roraima para participar de um programa que hoje eu diria que é o Jovem Aprendiz. Naquela época também havia um programa que trabalhava com a juventude, com jovens em situação de pobreza, de vulnerabilidade. Como eu sou uma pessoa que cresceu ali na parte do Beiral, porque eu era filha de pescador, né? De uma mulher que foi da prefeitura e depois do governo, então nós éramos família em situação de vulnerabilidade social, então abriam-se muitas portas para ali. Então um dia houve uma seleção, eu já tinha pensado num projeto para a comunidade ali, que não deu muito certo por causa da enchente, mas aquilo abriu conhecimento, eu fiz parceria e numa dessas parcerias fui convidada para esse projeto. Então com 15 anos eu entro no governo para ser projeto, acho que era Menor Trabalhador na época. E aí, quando eu cheguei lá, né, eu não tinha experiência em nada, mas eu tinha um grau de conhecimento, porque eu estudava naquela época. Então, quando eu sentei na mesa, quando eu vi a máquina de datilografia ali, tudo bonitinho, eu disse para mim, é aqui que eu vou ficar. E tô lá, até hoje. Porque não é fácil para uma travesti ingressar nesses espaços, então também não era a hora de eu escolher ou de pleitear algo maior, mas era a época de eu aprender a lidar com as situações e ao mesmo tempo tirar ali algo de bom delas, né? Sim. Então, a partir de 88, eu já completei 18 anos, foi quando houve aquela mudança de contrato, os servidores que estavam no estado passaram para o governo federal e eu entrei nessa turma aí, né? Nessa de documentos. A partir de lá, de 88, eu passei a ser servidora federal do Ministério do Planejamento, o antigo Ministério do Planejamento, e aí passei agora para essa mudança de ministério. É uma experiência positiva? Porque a gente vivencia naquele espaço ali do governo todas as discriminações possíveis. Era ainda mais você, que o pedido de cortar o cabelo. Né? Era o pedido de cortar o cabelo, era o pedido para a gente esconder os peitinhos que estavam crescendo, né? Então a gente enfaixava ali, tinha que ir cabelo de cocó. As unhas, por exemplo, a gente pintava à noite, tirava de manhã, não era fácil, não, era uma luta, né? Mas a gente tem que entender uma coisa: ou você se adapta às situações. Naquele momento não tinha muita, né, direitos realmente das pessoas LGBT, nem se falava, ou você perde aquele momento da sua vida. E eu não ia perder por nada. Então eu passei muito tempo assim, de cabelos presos, enfaixando os seios, né, tirando esmalte de manhã para ir trabalhando, e assim fui vivendo. A minha entrada no governo federal, na discussão da comissão de articulação, ela se dá a partir de 2004, 2005 ali, quando eu ingresso no movimento social e participo de encontros nacionais, e lá nos encontros nacionais a gente percebe a quantidade que tem de pessoas travestis, naquela época não havia transexuais ainda, a nomenclatura, né? Pensando direitos humanos, discutindo vida, discutindo saúde, discutindo segurança pública. Então eu entro no auditório em Campo Grande, que eu me deparei assim com o mundo da travestilidade, mas travestis assim, empoderados, que sabiam se comunicar, lutando pelo mesmo fim, em busca do mesmo objetivo. Eu digo, é isso aí que eu quero para mim. E aí o Ministério da Saúde, ele tinha essas comissões, né, direitos humanos, articulação, onde as travestis, através da ANTRA, que é a Articulação Nacional de Travestis, tinham uma cadeira. E aí nada melhor do que se jogar, né? Ou você
ganha ou perde, né? O não já tinha. Então, quando eu me candidatei à vaga, porque era uma eleição nacional, olha lá como é as coisas. Todas as instituições votam, escolhem ali para cada associação a sua representante. E já havia Minas do Sul, que o Sul tem realmente uma potência na questão dos direitos humanos para as travestis, tinha ali o Nordeste também, e tinha o Centro-Oeste, mas eu vi que o Norte, ele era muito apagadinho. Tinham as meninas que conversavam, mas tínhamos também, assim, menos representatividade. E eu fiz uma conversa com várias parceiras ali e me candidatei. Nossa, você não imagina a satisfação que foi ter ganho. Houve dissabores? Houve. Eu passei muito tempo assim, as pessoas tentando entender quem era a Índia. Eles chamavam a gente de Índia lá, né? Eles chamam muito assim lá. Quem era a Índia que queria se meter, quem era a Índia que ia falar, o que ela ia falar, se podia. O importante naquele momento era a democracia do voto, e eu tinha ganho. Então fiquei. E como foi para você ganhar? Você saiu convencendo e conversando com cada uma das pessoas que podiam votar? A gente sai falando com uma campanha, como agora a votação, né? Você fala com as associações a nível de estado, cada estado tinha direito a um voto ou 2, e aí você faz essa articulação, se apresenta, quem já te conhecia de alguns locais, de alguma rede social, aí já tem quem é você, né? E aí, graças a Deus, eu ganhei, Felipe. Realmente eu não acreditei que eu tinha ganho, mas era um desafio que eu estava colocando na minha vida, eu adoro desafios, e a gente ganhou. Fiquei primeiro bimestre, né? Os 2 anos, né? Depois houve uma nova convocação e eleição. De lá eu já fiquei, elas já automaticamente me deixaram, né? Na terceira houve uma resistência, eu fiquei mais ainda. E aí, para a quarta, eu já não fiquei porque eu era casada, né? Meu marido faleceu, então ele começou a adoecer e eu não podia viajar tanto, porque essas comissões viajavam muito para Brasília, era cada 2 meses, cada 3 meses, né? Então eu comecei a faltar. E aí teve uma hora que eu precisei entregar. Foi um momento bom? Foi, porque enquanto região norte a gente firmou ali a presença, enquanto pessoa de Roraima a gente firmou presença, enquanto travesti indígena você não imagina como eles têm uma discriminação com a gente lá, como eles têm uma falta de conhecimento de como é Roraima, de como funciona aqui, de como nós andamos aqui, do que falamos, do que tratamos aqui. Parece que é um mundo à parte. Então foi legal se apresentar e combater também essa discriminação dentro da população de travestis, né? Porque se você não se firma lá, você é discriminada pela aparência, você é discriminada porque é índia, e muitas das vezes eles acreditam que a gente não sabe falar. Ainda tem isso. Então a gente precisou pautar ali, precisou se firmar, dizer: eu estou aqui, eu vim para contribuir, né? Então vamos conversar de tete a tete, com respeito, que eu não vim para cá para brincar, não tenho tempo para estar brincando com a vida. Então na CAMES, como a gente chama lá, foi muito prazeroso ficar lá. Mas eu fui convidada para outros espaços. Eu, por exemplo, numa época, veio um técnico do Ministério da Saúde aqui, nós implantamos no Grupo Diversidade um projeto para travestis, que ele ficou referência a nível nacional, e a gente não gastou um tostão do governo estadual, do governo federal, só parceria. E aí eles me convidaram para ir para lá com eles, né? Mas como eu era federal daqui, e eu adoro Roraima, né? Não tinha por que ir para lá, uma mudança, muita coisa, né? Sim. Mas fiquei muito grata. Mas eu sempre dei consultoria, sempre que posso participo das reuniões para trazer a palavra da gente. Mas é importante você se firmar, enquanto pessoa do Norte, enquanto pessoa de Roraima, nesses espaços. Qual foi a sua maior dor em todo esse tempo, desde da adolescência até essa fase aí que você deixou o seu nome, eu sou Silvia Reis, e mostrou para que veio, que não veio para brincar, que veio para trabalhar na luta aí por direitos, né? Qual foi o momento que mais assim te emocionou? Qual foi a luta que mais te doeu? Porque eu tô vendo aqui, para quem tá só nos ouvindo, né? Que você fica até com os olhos aí marejados, né? Porque são espaços que eu digo assim, como é que eu posso dizer? De glórias, mas que não foram glórias fáceis, né? São espaços e momentos em que você discute com uma pessoa que está falando com você de respeito, de preconceito e discriminação, ao mesmo tempo ela está discriminando,
porque ela não acredita que você possa saber daquele assunto, ela não acredita que você tenha conhecimento porque você é de Roraima, ou porque você é índia, né? E eu não gostava quando ela falava, chama a índia lá, eu dizia, eu tenho um nome, né? E a nossa população de travestis tem uma coisa muito forte, que elas são muito resistentes, então tem um quê de superioridade, isso que eu não gosto da palavra minoria, um quê de superioridade, então a gente chegava assim, muitas vezes, perguntava, quem é sua mãe? Eu dizia, minha mãe, tá lá em Roraima, faleceu, né? Eu dizia, por quê? Porque a gente tinha que ter uma referência travesti mais velhas para poder entrar em alguns espaços. E eu sempre... o termo mãe não é o mãe biológica. Não, é como se fosse a travesti que me colocou ali, ou a travesti que me deu o nome, elas tinham muito isso. Graças a Deus, Roraima não tinha isso, porque a gente nunca deixou se criar esse tipo de pessoa. Aqui você não escuta falar de cafetinagem para travesti, porque a gente na luta mesmo com as cafetinas, mandou elas ir para outro lugar. Aqui não. Aqui a gente sempre falou, não se cria. Então a gente, até nesse momento da gente, entre nós, tinha que ter essa busca por respeito, essa afirmação, senão você acaba sendo mais uma das mais umas e das mais umas. E isso eu não ia permitir comigo. Que bacana. E você ajudou a fundar, você começou a falar agorinha, que você ajudou a fundar o grupo Diversidade, né? Que teve um papel pioneiro no estado, tem uma atuação bem forte. O que te motivou a ajudar a criar esse espaço? Quais foram os desafios enfrentados por vocês naquele início? Qual foi o ano? 2003. Eu diria que o grupo Diversidade, ele vem para organizar tudo aquilo que a gente fazia solitariamente. Então já haviam pessoas na luta pelos direitos humanos ali, bem antes, na década de 90, 2000, a gente já discutia com a polícia militar essa parte de não agredir ninguém, não bater, não prender, não estuprar. A gente já discutia com o 6º BEC, porque era o 7º BIS ali, para que os superiores não deixassem os militares irem para a praça ou para a rua pública agredir as travestis, porque eles achavam que era pai de todo mundo. Então naquela época era muito militar na rua, porque eles vinham de Manaus para servir aqui, então achavam que era o dono de Boa Vista, né? Então queria agredir. Então a gente já fazia essa política, só que não era uma política organizada. Você ou alguma pessoa próxima, você já foi agredida violentamente? Nós presenciamos várias violências. Eu tive que cuidar de várias amigas minhas que foram muito surradas na noite, sabe? Então a gente acaba invadindo ali a polícia militar, o quartel, a gente acaba invadindo o 7º BIS com um grito mesmo de socorro dos superiores, porque muitas das vezes o cara que agride na rua não comenta isso lá dentro, não chega até o superior, e quem tem superior precisa respeitar a hierarquia, precisa respeitar a casa, precisa respeitar o ambiente, precisa respeitar o local de trabalho, né? Porque aquilo era um trabalho, para nós sempre vai ser. Então havia muita violência naquela época, na década de 90, 2000. E aí em 2003, quando o grupo Diversidade surge ali com a ideia de se organizar, eles me convidam, né? E eu aceitei assim eu diria assim, eu disse para ele na época, eu aceito se vocês permitirem que a gente fale. Porque não adianta eu sentar aqui, estar numa associação onde a minha voz não vai ser escutada, né? Então eu preciso dizer o que eu sinto, eu preciso colocar ali tudo que eu penso. Então eles aceitaram, né? Não sei se se arrependeram até hoje, mas foi muito bom para nós em 2003, porque a gente traçou ali metas para a nossa vivência, e que eu digo até hoje, toda vez que eu discutir a política de travestis, eu estou discutindo a minha vida. Toda vez que a gente implantar uma política que ela seja positiva, eu estou sendo contemplada. Então não é só por ela, até por mim também. Porque se não é por mim, eu vou por elas. Mas quando elas ganham, todas nós ganhamos. É isso que eu penso. Então, em 2003, a Diversidade se organiza ali. A partir de 2004, a gente já entra no cenário nacional. Já entra com a primeira parada, com a segunda parada pelo Grupo Diversidade. A primeira parada foi organizada por outras pessoas. Então, a parada também ali foi um destaque para as organizações, porque era um movimento nacional. Todo o Brasil fazia as paradas com um momento único ali de busca pela visibilidade, busca pelo respeito, né? Busca pelo fim do preconceito, mas eu sempre dizia que era para mais o município de Boa Vista saber quantos nós éramos.
Porque eles falavam sempre isso, sabe? Vocês são pouquinho, cadê vocês? Cadê isso? E na parada realmente parece que sai de todos os bairros, aparecem ali. Mesmo que na hora da discussão política não apareçam, mas na parada estão lá. Então nós somos aquilo lá e um pouco mais. É isso que eu digo sempre lá. Então é importantíssimo ressaltar o grupo Diversidade como grupo pioneiro, porque só quem está numa associação sem fim lucrativo, sem recursos, sabe o que é discutir direitos humanos com um Estado que muitas vezes é muito preconceituoso. A gente não fala nem que é o governo, mas é o funcionário que está ali para discutir com você. Então esse funcionário tem que estar preparado para receber tudo aquilo que a gente vem reclamando da vida antes. Entendi. E como é que foi a sua atuação como consultora, né? Você até acabou de citar isso, como consultora junto ao Ministério da Saúde, articulando, já fazia parte do movimento Diversidade, né? Do grupo Diversidade, e aí foi chamada para ser consultora. Esse espaço, Felipe, ele era um espaço de articulação com o movimento social. Então, o governo federal apresenta pautas, nós levamos nossa demanda como um todo, uma demanda nacional, né, sobre isso, e o governo federal dá a devolutiva ali para nós, se pode, não pode. Nós fomos... participamos da construção do programa Brasil Sem Homofobia, que é um programa lindo, que agora está lá paradinho, mas é um programa que ficamos mais de 3 dias ali, ou 4, em Belém, trancada no hotel, discutindo direitos, discutindo prioridades, discutindo pautas na educação, né? Escrevemos também junto com eles, Escola Sem Homofobia, que é um projeto lindo também. Então, a gente fez uma grande diferença lá, porque a gente estava primeiro trazendo a fala da Regional Norte, né, que é uma discriminação lá com as regiões naquela época, hoje está menos. Segundo, trazer a representatividade aqui de Roraima, que é um estado que estava em ascendência para o movimento, então precisava ser escutado, a gente precisa trazer essa realidade da fronteira com a Venezuela, da fronteira com a Guiana, que muitas das vezes fica invisibilizada para as questões de pessoas trans, travestis, né, e os próprios LGBT como um todo. Silvia, e eu tenho um dado atualizado aqui, que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis, aponta um dossiê. É uma notícia da CNN Brasil que diz o seguinte: um dossiê da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que você fez parte, não é isso? Apontou que o Brasil continua sendo um dos países mais letais para essa comunidade diante das 122 mortes registradas em 2024. Essa notícia ela foi veiculada em 27 de janeiro de 2025 e foi atualizada agora, dia 11/4 de 2025, né? Ou seja, está com 3 dias que foi atualizada essa notícia, né? Só que o levantamento indicou que houve uma redução de 16% em relação ao ano anterior, mas que pelo 16º ano consecutivo o país é o que mais assassina pessoas trans e travestis no mundo. Ou seja, há uma redução, mas ainda não é significativa para garantir a vida de vocês. Então, como é que você avalia esses dados que refletem aí uma realidade letal para a comunidade trans? Eu diria que eu vi a publicação tanto da ANTRA quanto da Rede Nacional de Pessoas Trans, que também saiu um documento lá, que muitas das vezes as nossas mortes elas não são notificadas. Primeiro porque quem registra esses casos são as próprias associações, que a gente fica sabendo por uma, por outra, ou na mídia que fulana morreu, né? E aí vão contabilizando, né? Porque, na verdade, se você for no cartório, não existe uma travesti morta, porque não há esse dado formalizado no atestado de óbito, que eu acho ali um pecado, tinha que ter, né? Então, não há uma fonte, por exemplo, do IML, se a pessoa que morreu é travesti ou transexual, né? Ali é gênero masculino e feminino. Sim. Então, esses dados eles são tirados de mídias, eles são tirados de associações, como eu disse para você, de pessoas que comentam, e que eu acabo dizendo que outras mortes ficam invisibilizadas, né? Elas não são notificadas, porque a própria família, quando vai registrar a morte da gente, por exemplo, se eu não tiver retificado meu nome, ela bota o nome lá masculino, né? O nome morto, como chamam, e acaba entrando ali como gênero masculino.
feliz agora de nós podermos retificar o nome, retificar o gênero na certidão de nascimento, porque pelo menos quando eu partir, vão registrar ali como feminino. Mas mais importante era, para uma construção de uma política pública de segurança pública realmente, de combate ao feminicídio, seria a questão de notificar como travesti. Sim. Né? Isso é muito importante. Mas se eu não tenho dados, eu fico todo ano dizendo é o país que mais mata, ano que vem vai ser o 17º, né? E aí, quando é que isso vai parar? Quando tiver uma política pública realmente específica para o combate ao transfemicídio. Que bom que a Casa da Mulher Brasileira atende pessoas trans na questão da denúncia, né? E tudo mais. Isso é muito importante para nós, porque quanto mais equipamentos de segurança pública tiverem com esse nome lá, com essa nomenclatura de travestis transexuais, mais dados nós vamos ter. Mas eu não sei se hoje, se você perguntar de lá, se vai ter dados específicos de travestis e transexuais, né? E a gente sabe que morreu uma, sabe que morreu outra, sabe que a outra cometeu suicídio. Mas quem registra o óbito é que tinha que estar preocupado com essa notificação real para a construção de uma política realmente de segurança pública, realmente de combate ao transfeminicídio. Não se combate essa violência se não discutir de verdade o que é travesti, o que é transexual, quais os piores preconceitos, quais as piores discriminações que a gente sofre, entendeu? Muitas de nós cometem suicídio na questão da depressão, na questão da tristeza, porque não é fácil você enfrentar o mundo. Eu digo muito feliz hoje que ter um carro é importante, porque caminhar a pé é um perigo. Você enfrentar um ônibus coletivo é um perigo. Você imagina uma rua escura ali que todo mundo tá perigoso, Boa Vista, né? E aí você quer agredir porque você entende que tem um poder maior sobre aquela pessoa, simplesmente pelo fato de ser travesti, né? Eu tenho uma passagem na minha vida que eu, muito jovem ainda, entrei no ônibus do 13 de setembro, sentido bairro centro, e entrou um rapaz no ônibus, me visualizou e disse: quando você descer eu vou lhe meter a porrada. Nossa. No passado era assim, ainda deve ser para quem anda muito a pé, né? E aí eu disse: tudo bem, vamos lá, né? A gente sempre preparada para a vida, né? Você vê que às vezes a gente já está mais preparada para a violência do que ele pensa, né? Sim. Então eu estudei bem a rota e eu tive que descer em frente eu não desci no terminal porque ia causar um tumulto, né? E ali ele estava parado por toda aquela corja de vagabundo como ele, e eu desci no antigo Hotel Roraima. É uma parte que tem cheio de hotéis. Tinha um pessoal do Ouro ali trabalhando. De ali é mais suave. Quando ele desceu, eu comecei a gritar com ele, dizer que era um assalto, porque entre eu e ele era o ladrão, né? Pelo menos ali eu tava bem, né? E os homens começaram a olhar tudo mais, mas eu tive que me defender da mesma forma que eu achei ali contra ele. Agora você veja o absurdo: você entra no ônibus, me mira e diz que vai me bater, né? Sem motivo algum. Tem motivo, sim. O ódio dele pela travesti, né? A discriminação dele por pessoas como eu, né? A falta de conhecimento, não é, né? Porque um ser humano respeita o outro desde que ele se impõe. Eu duvido que depois, quando nós encontramos, ele ia pensar em me agredir novamente, porque a violência gera violência. Mas se eu não me defender, não tinha um policial para me defender. Então é disso que eu estou falando, dessa violência gratuita, né? Que o outro chega, tem poder sobre mim, vou bater. Né? Lamentável isso. É, né? muito triste. E a polarização acentua ainda mais isso, né? O diferente tem que apanhar, tem que ser excluído. Isso é muito ruim. Mas assim, Silvia, quando você participou lá do Ministério da Saúde, eu queria saber, já que a gente falou de políticas públicas, quais as políticas públicas que hoje você olha assim: nossa, que felicidade ter participado disso, e hoje uma amiga minha, uma conhecida, colher os frutos, até você mesmo colher os frutos. Eu diria que, na verdade, eu colho os frutos, né, por estar dentro da população. Mas, como eu lhe falei, a gente trabalhou escola sem homofobia, Mais projetos educativos. Isso, o Brasil sem homofobia, porque eram projetos de grande porte, que eram patrocinados pelo Ministério do Trabalho, mas que ia ter uma entrada ali em todos os estados, de cima para baixo, a política funciona melhor, né? Sim. O governo federal, o estadual, o municipal funciona melhor. Então, eu diria que o ganho mesmo foi todo esse arcabouço de conhecimento que tu adquire lá e diz assim: olha, tem alguém pensando na gente, né? A gente tem que começar a trazer para Roraima essas ideias aí
e discutir com o Estado ali, que era a questão do nome social. Hoje já é nome retificado, né? Era a questão da entrada nas escolas, do poder usar o banheiro feminino, que parece assim uma coisa de outro mundo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então são várias políticas que elas foram construídas nacionalmente. A gente tem um dedinho lá, digo, uma unha lá pintada da travesti aqui de Roraima. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho uma passagem, por exemplo, que a gente se reuniu em Brasília e nós tínhamos construído com o governo federal um plano nacional, acho que de atendimento às travestis e transexuais. Era um plano com várias diretrizes, várias metas, várias políticas ali, que passou de um governo para o outro. Mas era o mesmo governo, era o governo Lula, né? Que é um dos governos que mais pensa nessa questão do combate à discriminação. E os técnicos lá na hora, eles pensaram, né? E falaram que nós íamos construir políticas, né, voltadas ao combate à discriminação das travestis. Eu te juro que naquela hora eu nem pensei duas vezes. Eu estava com um plano na mão, porque eu, né, cheio de papel aqui, né? Eu estava com um plano na mão, eu levantei para eles e disse: isso está errado, nós não podemos toda vez construir um plano quando já tem um, é o mesmo governo. A gente tem que seguir aqui, né? Aí eu disse até para eles assim: eu venho de Roraima, quase 8 horas de viagem, é muito longe, para chegar aqui e discutir a mesma coisa que eu fiquei 3 dias sentado lá no hotel, né? Para construir, não dá. E apresentei para eles o plano, né? Que eles tinham a obrigação de ter. Verdade. Naquele momento foi um alvoroço das meninas, né? Elas ficavam assim, ao mesmo tempo felizes por eu ter sido audaciosa naquele momento. O governo ficou meio envergonhado, mas eu estava tratando, Felipe, de uma coisa importante, que parece que eu estou discutindo contigo hoje, eu vou precisar discutir amanhã de novo. Sim. Não, isso é um absurdo. E isso é muito presente na política, né? Na gestão pública, né? Inclusive. Isso. Então a gente não pode. Toda vez que eu centro com um ente do governo, eu tenho muita cautela, por exemplo, de saber, de perguntar qual é o assunto, né? E aí já para me preparar para ele, porque tem coisas que a gente discute há 10, 15 anos. Se tu não implantou é porque tu não tem interesse. Então não me chama para conversar, porque não vai ser bom. Sabe? Me chama para discutir direito, me chama para discutir o que tu pode fazer ou o que o Felipe não fez e que a gente pode fazer hoje, né? Mas não me chama para discutir aquilo que eu já discuti, que eu tenho lá guardadinho, que eu sou uma pessoa muito organizada, entendeu? E já que a gente está falando de gestão pública, políticas públicas, a gente até destaca o avanço na atualidade, ter 2 pessoas, né, trans, né, ocupando espaços de poder relevantes, né, que é a Duda, relevante a nível nacional, porque a gente sabe que também nas esferas municipais inúmeras travestis foram eleitas, né, mas a nível nacional aí as deputadas federais, né, a Duda Salabert, né, e a Erika Hilton, né, tem já é muito avanço, né, elas estarem ali, né, lutando pela comunidade. Como é que você avalia isso? Eu fiquei muito feliz quando elas foram eleitas. Primeiro porque dá um start e que todas nós podemos chegar lá. Com o apoio, claro, da comunidade. Né? Agora, assim, a gente sempre fala com quem consegue falar com elas, né? É que precisa realmente, Felipe, pensar na política pública e ser estratégica, porque eu tenho a convicção, e eu também tenho, né, o conhecimento já de muitos anos, de que quanto mais você bate no outro, mais ele fica resistente a você. Então, o que a gente precisa? A gente precisa discutir política pública como um bem da comunidade em que o outro se sinta incluído, né? Porque é legal falar de travestis, mas eu, por exemplo, quando discuto, inclusive com a Defensoria Pública, quando discute mulher, eu digo vamos discutir mulher e travestis e transexuais. Porque você inclui toda ali naquela política a questão das pessoas como um todo, né? Mas quando você bate muito no parlamentar, ele vai ficar com raiva de você e a gente não vai conseguir aprovar nada, porque tudo é questão de aprovação. Você não concorda? Então, quando a gente pode, que a gente dá indicação para ela, a gente diz: vocês têm que ser mais suaves, mais estratégicas, porque senão a gente não vai sair dali. Preciso ser diplomático, né? E aí, o que vai acontecer? A gente pode conseguir, a gente vai lutar para isso. Mas se eu passar lá 4, 8 anos e não conseguir implantar uma política, é porque eu estou errando as minhas estratégias, né? Então a gente tem que pensar que ninguém é inimigo de ninguém, a não ser que discrimine.
Mas aí você tem, naquele papel lá, elas estão representando essa gama de pessoas que eu estou dizendo para você que existe, essa multidão, e que a gente precisa ser estratégico ali, diplomático, como você coloca, para que a gente consiga colocar nossas pautas na mesa, que elas serem votadas, né? Eu digo muito... Mas é muito difícil também, né, Silvia? Você apanhar, né, diariamente, você ter direitos violados diariamente, você ainda ter que ser diplomático. A gente fala isso, mas porque a gente tem uma percepção diferente, mas para quem está ali sofrendo diariamente, no calor do momento, é muito doloroso, é difícil controlar as emoções. Nossa, a gente sabe muito bem disso, é por isso que eu disse para você, que a gente precisa ser estratégico, né? Mas a gente sobe o sangue, né? Sobe ali, muda o humor, mas é como eu disse para você, a gente não está ali por nós, não. Todas as minhas violências sofridas, todos os meus maltratos, tem que ficar aqui do lado, pensando na comunidade que está lá fora, que eu estou representando o mundo ali, né? Estou representando uma gama de pessoas que estão com um fio de esperança para que eu possa mudar lá. E a gente vê que os outros não apoiam elas muito por conta do preconceito, por conta da discriminação, sabe? Olha, eu fiquei tão feliz quando Érica colocou aquele... o 5x2, né? O contra 6x1, porque realmente quem está no mercado de trabalho sabe que aquilo é importante. E eu fiquei feliz porque não é uma pauta somente da trabalhadora travesti, é de um trabalhador como um todo. Você vê como a gente consegue? Né? E aí eles já boicotam dali, mas se ela seguir firme dali, ela consegue aquilo dali. Dá um up para ela, porque ela tem poder, a Érica tem uma voz que alcança muito potente mesmo. Muito. Ela tem que visualizar. Tem uma história de vida também muito bonita, a gente sabe, tem que visualizar o quanto ela representa, o quanto ela é importante para nós, mas que precisa pensar na gente, né? Eu conheço a Érica de São Paulo, né? E a gente sempre fala assim, se você não faz o papel de casa, não vai fazer do Brasil. É difícil, né? Então a gente tem ali uma fio de esperança com ela, com Duda bem mais distante, sabe? Mas com Érica, por ter todo esse conhecimento que você tem, toda essa vivência, é mais próxima, e a gente acredita que ela vai ter sucesso nessa pauta dela e em outras pautas que ela vier, né? Quizá a gente pudesse realmente apoiar ela, que não seja só nas redes sociais, né? Pudesse voltar através do nosso representante aqui, apoiasse ela lá, mas o preconceito aqui, você sabe que na política ainda é grande. Agora temos o nosso quadro Mitos e Verdades, e eu vou te dizer aqui algumas frases que muita gente repete por aí, e você me diz se é mito ou verdade, e por quê. Vamos lá? Mito ou verdade? Abre aspas. Travestis não existem nas comunidades indígenas, fecha aspas. É um mito, né? Eu sou lá da comunidade Malacacheta, eu conheço meninas aqui que são das comunidades indígenas que vieram da Guiana, né, da Venezuela. Conheço outras meninas de comunidades indígenas do Brasil, meninas mais, eu digo assim, mais resistentes, porque ainda estão na comunidade, aí que você vê resistência mesmo, né? Conheço meninas que se transformaram em tuxaua da comunidade, em líder da comunidade, você vê a travesti ocupando esse espaço, então existe sim. O que falta ali é dar visibilidade a essas meninas, porque realmente há um machismo na comunidade, todo mundo que é indígena sabe disso, onde a preponderância do homem é muito maior que da mulher. Você imagina para travesti, né? Mas existe sim. Que bom que elas estão aí se empoderando, que bom que elas estão saindo ali da invisibilidade e pautando as suas necessidades de existência, que deve ser muito mais difícil das nossas que estamos aqui na cidade. A luta por direitos LGBTQIA+, é uma pauta importada e não tem a ver com a realidade do povo? Eu diria que é um mito novamente, né? Porque a luta da comunidade LGBT é uma luta diária. Você não imagina o que é, por exemplo, ser travesti na pele. Eu, quando eu chego no meu trabalho, o olhar do outro que não me conhece, o olhar do usuário do sistema do governo, o olhar de quem está no restaurante, é sempre um olhar de que o que essa pessoa está fazendo aqui, né? Como se eu não tivesse o direito de estar ali, porque a gente pode ocupar qualquer espaço, se acreditar em si mesmo, mas eu diria que a luta
ela é constante, tem que haver, porque primeiro existem os sujeitos, né? Existe o sujeito travesti, transexual, então tem que ter política para ele. Alguém vai dizer, não, mas ele já se enquadra aqui na política como um todo. Não. Se você não falar do preto, o preto fica invisibilizado. Se você não falar da criança autista hoje, que não se falava há um tempo atrás, elas não vão ser visibilizadas, né? Então cada um tem sua luta e a gente não está fora disso. E todo mundo tem que respeitar a luta do outro. Pronto. Seria esse o lema, né? A gente tem um lema lá no local de trabalho que eu participo agora da coordenação, que é a Coordenação de Igualdade Racial da CETRAPS, que todo dia de igualdade. Eu adoro falar isso, porque ela é uma frase ampla, né? Todo dia. No dia que você se sentir igual a mim, você já está me respeitando, porque você não vai ver diferença, você não vai ver ódio, você não vai ver discriminação, porque você, nós estamos ali, no mesmo nível. Vamos lá para a próxima. Quem trabalha no serviço público precisa esconder sua identidade para ser respeitado? Precisa. Isso é verdade? É verdade. Precisa, mas não devia, né? A gente tem, no governo do Anchieta, a gente brincava muito isso, né? Na época da CETRABS, que a CETRABS tinha, no governo anterior, um time de vôlei, e no governo do Anchieta, na CETRABS, né? Eu que dizia isso, tá? A gente tinha um time de futebol, ainda tinha as reservas. Porque eram muitos gays realmente ali, a única travesti ali era eu, ainda na CETRABS ainda sou eu, né? A única para você ver, todos esses anos todos, mas eu vejo que os meninos, por exemplo, os gays, eles não se auto-identificam como gays. Você sabe que é gay, mas falta aquela coisa da auto-identificação. Não estou dizendo amarrar o arco-íris na testa, estou dizendo assim, numa conversa, numa reunião, a pessoa se auto-identificar. Eu digo muito para eles que seria legal fazer isso, porque eles iam ver o que precisa ser mudado, quantos nós somos, porque quantidade hoje em dia é importante, Sim. Não é verdade? E a gente não vê isso. Eu, por exemplo, promovi há uns 2 anos atrás, eu promovi no dia 28 de junho, um café da manhã e eu convidei indiretamente assim. Nossa, foi 3 pessoas. Numa comunidade que tem mais de 25, sabe? Então apareceu um aqui, o outro ali, porque eu convidei, sabe assim? Então é muito que nem o racismo estrutural, né? Às vezes eles dizem assim, não é porque eu não gosto de aparecer, né? Eu digo, mas todo mundo visualiza que você é gay. Todo mundo sabe. Eu acho que é você que não entendeu a importância de você se autodeclarar. Não estou dizendo colocar o arco-íris, eu gosto de muito deixar isso. Mas é você se auto-identificar mesmo. Eu, por exemplo, adoro falar, né? Quando tem necessidade, claro, né? Sou travesti aqui e ali, porque isso traz um peso político que você não tem noção num ambiente onde só tem mulher, ou só tem homens, ou só tem o pessoal da segurança pública falando que tudo está direitinho e eu estou provando que não está, né? Então, essa autoidentificação do servidor público deveria ter. Inclusive, nós propomos uma época que na ficha de inscrição tivesse as orientações sexuais ali, para ver se dava um parâmetro de quanto eram, mas também não vão se identificar, né? Se não se identificam ali, não iam se identificar. Então, eu acho que há uma invisibilidade por parte do próprio funcionário público, né? E porque também há uma rejeição dos colegas, há uma rejeição da religião e há uma discriminação por parte de chefia. Eu fui muito discriminada enquanto travesti. Para você chegar num cargo público um pouquinho, uma chefe de divisão, alguma coisa, nossa, foi uma labuta. Você não imagina, né? E com todo o conhecimento, com todo o acabouço profissional que eu tenho, não foi feito, não foi fácil. Eu, por exemplo, vivenciei a mudança da lei do nome social. Então, a lei saía hoje, eu comecei a requerer amanhã. Eu tive pessoas que disseram que não iam me chamar por Silvia Reis, não iam me tratar por Silvia, né? E eu ficava buscando entender no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, colega de sala ali, sabe? Num espaço público que justamente defende um governo que botou a lei. Bem-estar social. Isso, né? E aí eu dizia, eu queria entender esse ser humano, né? O que tem? Custa chamar Silvia, é um nome tão curtinho, né? Mas não, e não chamam mesmo, sabe? Ainda te chamam pelo nome morto? Não chamam, não. Graças a Deus não chamam, né? Mas assim, a gente tem essas lembranças e outras lembranças ruins de pessoas preconceituosas, pessoas que a gente já ajudou de alguma forma, pessoas que vivenciaram com a gente toda essa luta, que presenciou talvez uma discriminação
né, uma ação de preconceito, mas que não tem no seu coração essa coisa do vou respeitar ela, já que ela ganhou esse direito. Gente, um direito ganho é uma bênção. Inclusive, a gente se conhece já há bastante tempo, porque você é uma figura de luta que inúmeros veículos de comunicação, inúmeros jornalistas te procuram sempre para conversar, para dar entrevista sobre essa pauta, né? E eu te conheço já faz um bom tempo, de quando eu era repórter em uma emissora aqui do estado, justamente quando teve a lei para mudar o nome, né? Isso. O nome social. E aí eu lembro que eu gravei com você, você contou a sua história de vida, né? Bem emocionada, bem feliz também, né? Porque a gente percebe que você se emociona, mas você não deixa isso te fragilizar, né? Vivências. E aí eu queria saber, aqui agora, nesse momento, qual foi a história, o momento também no passado que mais te marcou você usar o seu nome morto e você está ali de corpo e de alma como Silvia. Eu digo com muita segurança que todo dia a gente tem que justificar a questão do nome, né? Seja retificado ou seja nome social, ainda há pessoas que perguntam, e o seu nome de batismo, né? Não tem nome de batismo. E isso é ofensivo, né? Muito, dizem, né? pra gente. Não tem nome de batismo. Tá aqui mesmo. Primeiro, a pessoa não precisa querer saber isso, não é isso? Eu ando com a minha certidão de nascimento no carro. Se perguntar, eu mostro logo, né? Mas sabe o que é? Que não mudou nos formulários. Há formulários antigos ainda, que ainda pede lá, por exemplo, o nome social, porque tem meninas estrangeiras aqui, mas que por já nos conhecerem, como você falou, perguntam às vezes, sabe? E eu falo, não, já retifiquei o nome, já retifiquei até o gênero, né? Mas é uma situação que eu gosto de contar, que não teve um momento da lei ali, mas teve o nome da sensibilização do outro, que é isso que a gente queria. É o teu respeito comigo. Se eu aparento feminina, eu sou ela. Eu sou a Silvia porque me apresentei como Silvia para você. Isso é fato. É só isso que a gente quer, né? Então eu chego no Banco do Brasil para o atendimento. No Banco do Brasil eu sou cliente desde a década de 90 lá, olha os anos que sou, né? E já tem um cartão Black, né? Não, você tem tantos cartões. Obrigado ao gerente lá, né? Então eu chego no Banco do Brasil para aquele atendimento da senha no visor e falta luz, né? Então o atendente começa a chamar pelo nome que aparece lá e ele chama meu nome morto, como é dito, e eu fiquei esperando mais um tempinho, porque todo mundo já olha quem vai se levantar, né? E outras experiências, quando eu levantava, todo mundo já ficava julgando, ou discriminando, ou comentando, né? Ah, isso aí não é mulher. Sempre há um outro que tem uma opinião sobre você, né? E aí eu esperei a chamada a segunda vez, eu fingi que ia levantar para perguntar para ele, e ele falou, é a senhora? Eu disse, é. Aí levantei, fui lá, sentei com ele, e aí na conversa de lá, ele falou, eu percebi que a senhora não ficou confortável. Eu disse, mas isso aí é preconceito, discriminação. A senhora pode usar o nome social. Eu disse, pode, olha lá, né? Uma ferramenta que eu não tinha conhecimento, sendo cliente já há muitos anos, né? Ali naquele momento a gente viu o quanto é importante essa questão do nome. Mas o nome dito pelo outro. Sim. Porque uma coisa é me apresentar, né? Uma coisa é o outro não saber, ele ficou constrangido e eu mais ainda, né? Então, a partir de lá, o Banco do Brasil inclui no cartão, queria até podia colocar uma foto na época, se tu mandasse, inclui nos documentos. Então, toda vez que eu era chamada depois, pelo nome, até hoje, porque eu sou da agência Estilo, então lá a gente dá um nome, eles chamam pelo nome. Eu fico muito feliz com essa mudança de lá. E olha que foi uma época muito lá atrás. Você vê como muitas das vezes é uma questão de sensibilização do outro que te atende. Agora também já enfrentei locais em que você fala o nome social, quando eu não tinha retificado ainda. O atendimento da saúde, ele é clássico em fazer isso com a gente. Você chega na HGR, dá o seu nome social, na hora de chamar, eles chamam muitas vezes pelo nome morto. Né? E ali é muito constrangedor, porque a gente vai em busca de atendimento, ali a gente está machucada, está ferida, está com problema, mas eles chamam e a gente acaba ficando constrangidas ali com ele. A saúde sempre foi um local em que a gente discute muito com eles. Graças a Deus estou em processo de evolução, está mudando. A gente fez, ano passado, a gente fez 2 palestras lá sobre isso. Mas você veja, em 2024 eu fiz 2 palestras para médicos e profissionais da saúde sobre o nome social. Em 2024. Você veja o caminhar da lei para cá e a gente ainda está discutindo nome social.
né? Tudo bem que as pessoas falam assim às vezes, mas eu não sou obrigado a conhecer a lei de vocês, porque é uma lei nossa, parece, né? Não é uma lei do Estado, não, é uma lei nossa. E eu digo a ele, você como profissional tem que me olhar e perguntar meu nome. Eu disse que é Silvia, é Silvia. Você não tem que questionar porque minha voz é um pouquinho mais grossa, ou porque eu não sou tão feminina quanto você queria que eu fosse, ou porque você entende que eu tenho outro nome, não. Meu nome é Silvia, Silvia. Não sei se você sabe, mas o SUS, ele implantou a carta dos usuários do SUS lá, acho que em 96, aquele lá, 2006, 96 foi. E ele era uma carta que diz que toda e qualquer pessoa que usa o sistema de saúde tem direito a um nome social. E ele não era para nós, ele era para todo mundo que se tinha constrangido com o nome, naquela época tinha muito nome constrangedor, podiam dar outro nome lá. Nunca houve um questionamento. Mas quando as travestis, as transexuais vieram e pegaram essa lei como uma porta de entrada com mais tranquilidade, com mais respeito no SUS, aí sim foi questionada, né? Por que eu tinha que ser chamada por aquele nome? Avançou, Felipe? Eu diria que avançou. Mas se você não colocar a existência da lei, se você não colocar a questão do nome social, a outra pessoa, com todo o seu, eu diria, preconceito e discriminação, ela vai querer colocar no lugar que é dela, te chamando pelo nome morto, né? Que às bom, vezes como afronta até, né? Que bom que é morto. Você, por exemplo, eu tenho amigas que saíram do seu estado depois que fizeram a cirurgia e mudaram o nome, porque toda hora a gente encontra alguém conhecido. Você entendeu onde eu quero chegar? Aquela pessoa lembra de você, né? Então, às vezes, você tem que explicar, olha, já troquei de nome, já retifiquei, mas isso é tão mais constrangedor do que eu me calar e ir embora, né? Eu tive uma reunião, olha lá, há 20 dias atrás, encontrei uma pessoa que trabalhou comigo na CETRABS há muitos anos atrás, ninguém se via, e ele ficava me chamando pelo meu nome morto. E eu fingi que não estava escutando, tá? Aí fingi que não era comigo, sabe? Porque ninguém sabia, né? Só ele ali, eu acho que tinha me conhecido, foi. Tinha outros, mas não perceberam. Na saída, quando eu ia caminhando com meus amigos pegar o carro para ir embora da reunião, ele estava chamando e escutando lá atrás. Eu fingi que não estava escutando ele. Você já pensou? Que desrespeitoso. Isso. Talvez ele dizer que não sabia. Aí eu digo para eles, como é que ele não sabia se você diz que eu estou na imprensa ali, eu estou aqui, estou ali, estou na rede social, estou no Instagram. Por que ele não sabia meu nome? Né? Então, esse é o cara que quer te constranger realmente, sabe? Então, o que eu fiz? Eu fiz que não escutei, porque senão eu ia chamar atenção. Às vezes, sabe quem sai grossa dessa história? Eu. Então, é melhor se calar para não fazer nada errado. Saber a batalha do dia que você vai enfrentar isso. Porque são muitas, né? Muitas. Você vai feliz de casa, do trabalho, para uma reunião, chega lá e encontra lá alguém que relembra uma coisa que a gente fica falando que tá morto, tá nada. Toda hora ressuscita. Então não é tão morto assim como a gente pensa, sabe? Sim. Silvia, e assim, eu te fiz uma pergunta lá no nosso quadro sobre travestis nas comunidades indígenas, né? E aí, eu queria que você contasse pra gente como é que você vê esse cenário, o que precisa mudar mais nas comunidades, e também nas instituições públicas, né? Já que a gente está falando do serviço público também, porque assim, é muito mais forte, né, esse preconceito pro povo indígena, porque já há o preconceito por ser indígena. E aí você soma por ser também travesti. Então, conta pra gente aí como que você avalia diante de toda a sua experiência, né? O que precisa mudar? Eu acho que já mudou um pouco, porque a existência nossa nas comunidades já demarca ali que mudou um pouco, né? Só o fato de já não continuar o silenciamento já é uma mudança, é uma mudança, né? Agora eu acredito que precisa se falar mais. Se falar na escola, nós podemos falar, né? Se falar na escola, se falar no dia a dia da família, mas se falar de uma maneira respeitosa, de uma maneira educativa, pedagógica, porque muitas das vezes essa palavra travesti, transexual, ela não chega lá da forma que a gente quer que chegue, né? Muitas das vezes é um gay afeminado que eles chamam, né? Ou outros nomes que eles colocam lá, os apelidos que eles colocam, mas eu acredito que quando a educação assumir que de fato tem uma dívida conosco para discutir na escola a questão da existência da travesti, a existência da transexual como pessoa que pode estar sentada ali como todo, a gente dá visibilidade a esse
que eu digo que é um fator negativo ainda, que é a discriminação e o preconceito. Muitas travestis ainda se vestem de roupa masculina para ir para a escola, para evitar o constrangimento. Muitas travestis ainda, elas não comentam seu nome social para não virar motivo de riso. Então o que acontece? Isso invisibiliza, porque eu vou me retraindo, vem a depressão, daqui a pouco eu somo, né? Eu diria que a questão indígena no serviço público é preciso mudar os cadastros, é preciso colocar a orientação sexual lá, para a gente poder visualizar e eu me identificar não só como travesti indígena e a minha etnia, se possível a comunidade que eu nasci, né? Porque isso é uma retratação até conosco, e ao mesmo tempo dar visibilidade para a língua mãe, para a língua materna. A gente fala muito isso. Se as índias mais velhas pudessem ensinar nas escolas a língua materna, a língua mãe, e a gente incluir ali a questão dessa mudança de travesti sexual, porque algumas conseguem, a gente daria um avanço, mas fica um negacionismo, fica parecendo que não existe, sabe? Eu, quando participei de uma ação global que eu encontrei com uma índia antiga lá da comunidade, que ela lembrou de mim, lembrou do meu pai, da minha mãe, e eu fui falar com ela e me apresentei já como travesti. Eu senti uma resistência nela, sabe? Eu senti assim que você não faz parte do nosso grupo, porque não sei se você já foi na comunidade indígena, os homens se unem para ali, as mulheres por aqui, e a gente fica onde? Né? Se só é eu na comunidade. É como se hoje tivesse uma reunião no meu setor de trabalho e separasse o gênero masculino, o feminino, eu ia pro feminino, mas dissesse, não, vamos botar os homens, as mulheres e as travestis, eu ia ficar sozinha. Então você vê que é um universo solitário. Enquanto a gente não der visibilidade, enquanto a gente não pautar que é importante respeitar a nossa presença, que é importante respeitar a entrada de todas para que valorizem cada uma de nós e a gente possa sentir propriedade dali, porque tem muita menina que está se escondendo. Eu mesmo ajudei na transição de algumas em que eram meninos, mas eram meninas lindas por dentro. E depois que se transicionaram, foram embora para São Paulo. Meninas ficaram lindas, por quê? Porque aqui sabiam que a cada esquina a gente ia encontrar alguém que ia lembrar da gente. É muito comum isso. Eu já andei com uma moça do Acre, perfeita, linda, bonita, não que nós sejamos perfeitos, digo assim, muito feminina, né? E quando a gente cruzou uma esquina no supermercado, que a gente encontrou alguém, o cara gritou de lá na frente da gente, Carlinhos! Nossa, eu te juro, eu não sabia onde metia minha cara, era ela, sabe? E eu fiquei depois conversando com ela, como é que ele te identificou, né? Porque ela já veio transicionada de lá, né? Mas identifica, e você vê como não respeitou nenhum momento dela, podia ter feito, oi, tudo bem, né? Essa sutileza de conversar, de respeitar, não. Foi logo no nome, porque sabe que machuca a gente. Sabe que me dá uma pontada ali de realismo às vezes. Porque a gente retificou o nome, a gente diz que é um nome morto, mas é algo que existe dentro da gente. Sim. Todas nós dormimos e acordamos com esse nome, né? Cada vez que alguém lembra, como está sendo lembrado agora, parece que reviveu todo esse processo de novo. Inclusive, eu quero destacar aqui que a Defensoria tem um trabalho de retificação de nome e gênero nos documentos. No ano passado, teve o mutirão Transformando Identidades, coordenado pela defensora Elcene Diogo, uma defensora assídua aí, na luta por direitos, né? Dos povos indígenas, da comunidade trans, né? Então, e é um trabalho que é realizado diariamente na Defensoria, né? Então, você pode procurar um dos prédios da Defensoria ou iniciar mesmo o atendimento de forma virtual, entra lá no nosso site, manda uma mensagem de WhatsApp, já vai adiantando aquele atendimento, porque esse serviço de retificação de nome e gênero é um serviço contínuo e gratuito da Defensoria. E super importante, porque eu retifiquei meu gênero nesse processo, lá com o Tribunal de Justiça, em parceria com a Defensoria, e você veja o ganho que eu tive. Então, agora... Eu, por ser servidora federal, eu retifiquei meu gênero feminino, então eu vou me aposentar como feminino. Olha o ganho que eu tive, olha os anos que eu ganhei para aposentadoria. Você faz, né, noção do que foi bom para mim? Né? Então, eu quando falava isso lá atrás, porque meu processo só mudou o meu nome, né? Só retificou o meu nome, então quando eu dizia que eu ia mudar meu gênero, porque era um valor alto que eles cobravam, naquela época 3 mil, 4 mil, e eu fui deixar passando, muita gente dizia, não, isso não é possível. Eu digo, um dia vai ser. Olha, a Defensoria fez, então... eu fui lá, já mudei em todo o INSS, já mudei no governo federal, mudei em todos os meus documentos, já estão contabilizando meus anos
pelo gênero feminino e ninguém mais tem que dizer nada, tem que acatar, porque lei é lei. Tem que ser cumprida. Tem que se cumprir. A sua trajetória, Silvia, inspira tantas outras pessoas, principalmente as que acham que não tem lugar no mundo, né? A gente percebe isso até mesmo pelas histórias que você trouxe aqui pra gente, né? E o que você diria para jovens, né, indígenas, da comunidade LGBTQIA+, que hoje estão começando a entender a identidade, né, mas ainda enfrentam medo e exclusão? O que você diz para eles? Eu diria primeiro que a gente precisa hoje, se eu pudesse, né, Felipe, eu tinha trabalhado melhor com a minha família, ali essa questão da minha transição, porque muitas das vezes a gente é afrontosa, né, essa palavra elas vão entender bem, viu? A gente é afrontosa, então a gente quer muito daqueles pais que não foram preparados para ter uma filha travesti na família, porque nenhum pai é preparado, né? Hoje é mais comum falar, mas na época não, que elas pudessem ser parceiras, conseguir explicar para a família, né? E ser mais realmente cautelosas, porque o que acontece hoje? Quanto mais a gente força a família, mais ela judia da gente hoje. Mais ela me coloca para fora de casa como uma resistência dela, né? E olha o que eu digo para as travestis hoje. Eu disse para uma menina linda que eu conheci, Felipe, eu disse para ela, se eu tivesse a sua beleza quando eu era jovem, eu era uma doutora hoje. Porque a beleza da travesti hoje, as meninas mais novas, né? Ela abre portas. Diferente daquela travesti que está em transição, né? Que parece meio efêmera, meio masculina, né? Mas que elas aproveitem esse benefício que tem da juventude para estudar, para invadir as escolas mesmo, invadir uma faculdade, invadir uma academia, um bacharelado, ali, invadir uma pós-graduação, um doutorado, mas sempre com o apoio da família. Não é difícil, não. Eu vivenciei com meus pais até 17 anos, com 17 eu optei em sair de casa, por conta disso aí. Eu dizia para meu pai, eu não vou discutir com o senhor porque eu sou assim. Então eu vou morar fora, mas eu vou viver aqui. Então eu morava fora lá. Porque a nossa presença, muitas das vezes, é isso que eu te falei. Não é ele que discrimina, né? É a cobrança do vizinho, é a cobrança do emprego, é a cobrança do outro sempre, que cobra, parece que a família da gente, a família acaba ficando triste. Mas a juventude de hoje, as travestis adolescentes, por exemplo, que estão surgindo aos 14, 15 como eu, elas precisam pensar e buscar aí um tratamento hormonal mais seguro, diferente dos nossos, que traz realmente problemas, né, de saúde para nós no futuro. Porque hoje, se você chegar no endocrinologista, ele vai te atender, no clínico geral. Naquela minha época não tinha esse atendimento para travesti. A gente tinha que se harmonizar, como aprendeu com as mais antigas, né? Tinha que transicionar ali do seu jeito. Hoje não, está muito mais aberto. Então, essa abertura delas, nós temos que trazer para casa também. E aí dizer para as famílias que não é difícil ter uma travesti na família, né? Que elas possam, primeiro, abençoar, porque filho é filho, né? Cuidar delas, porque o mundo é o nosso maior inimigo. Mas se a gente tem a família como base, como segurança, sabe quando a gente volta para casa de um dia difícil, que você respira, né? A gente mesmo adulto faz isso, que respira e se prepara para amanhã. É assim que nós queremos vivenciar. Então elas têm muita coisa a favor dela, né? Eu, por exemplo, indiquei muitas travestis no pé de meia. Eu achei muito bom. Eu indico elas para o Enem. Quando tem concurso público, eu indico elas. Vão fazer, porque uma hora eu me aposento, né? Eu preciso que deixar alguém para discutir isso no serviço público, né? Mas a nossa forma, né? A nossa forma de incentivar elas é dar esse sorriso que eu estou dando e não a lágrima que muita gente esperava. Sim. E para quem não é travesti, transexual, qual o recado que você deixa? Eu diria que... respeitar mais? Isso. Eu diria que não é respeitar mais, não. Eu diria que respeitasse, né? Você lembra aquela frase que eu falei para você agora? Se a gente se encontra na rua e você me olha de igual para igual, não tem preconceito, não tem ódio, não tem desrespeito, não tem nada. Porque nós somos iguais perante a lei, e nós somos iguais mais ainda perante a lei de Deus. Olha, foi dito lá que Deus disse que somos feitos à imagem e semelhança dele. Você já pensou? O Deus que está em mim é o mesmo Deus que está em você, é o mesmo Deus que está nos colegas. Trazendo para a religião, eu sou uma pessoa católica, né? Eu sou uma pessoa católica que eu rezo todos os dias para combater a violência, para chegar e voltar para casa, como todo mundo reza. Eu acho que o Deus é muito maior, que consegue mudar as pessoas. Olha, tem uma frase de Mandela que ele diz que ninguém nasce odiando.
Sim. As pessoas são ensinadas, né? Então, que os pais de hoje possam educar suas crianças a não odiar o outro, seja pelo fato de ser travesti, seja pelo fato de ser preto, seja o fato de ser autista, que há uma discriminação com essa população agora, ou PCD, né, uma pessoa com deficiência, porque me parece que é mais fácil eu ensinar meu filho a julgar o outro com um sorriso, com deboche, do que estender a mão para o outro e dizer para ver, quero te conhecer. Né? Então, meus sobrinhos, por exemplo, eles foram educados a nos respeitar como tia. Então, nunca houve essa discussão a travesti. Existia tia e foi tia e é tia até hoje. Graças a Deus a gente não teve essa discussão, porque a gente já estava adulta quando eles nasceram, né? Então, eu percebo que a questão da educação familiar, que é obrigação de todos aí, é que muitas das vezes fragiliza aí, ou está frágil, e que aumenta aí o preconceito comigo. Eu já tive crianças, por exemplo, que me perguntaram: a senhora é gay? Eu disse: não sou gay. Que a senhora fala grosso? Isso é porque eu estou muito gripada. Peguei muita chuva, peguei muita gripe. Então, eu dou uma resposta suave, porque naquele momento não tem como explicar para ela o que é travestilidade, né? Seria um papel da família, mas né? Em caso os pais isso, né? poderiam fazer isso, podem, né? Não é? Mas é o mínimo que você, enquanto hétero que se apresenta, né? Os outros também podem fazer conosco. É respeitar, porque o teu respeito começa quando termina o meu com você. E vice-versa. A gente se respeitando, o mundo realmente, ele é prazeroso. Silvia, muito obrigado por essa conversa tão potente. Suas palavras, né, a sua presença e a sua história aí fortalecem. Se você quiser deixar mais algum recado para quem nos ouve, fica à vontade, o microfone é todo seu. Primeiro queria agradecer à Defensoria. Eu tenho um trabalho muito antigo com eles, assim, de articulação sobre esses direitos, sobre esses deveres. Mas aí eu lembrei de uma coisa que você falou sobre o atendimento à retificação de nome, de gênero, né? A gente tem uma barreira aí com as adolescentes, porque pela lei, quem tem que autorizar é o pai, né? Os pais, os responsáveis, né? Eu acho que poderia haver uma sensibilização por parte da Justiça, por parte da Defensoria com essas famílias, para que permitissem a retificação do nome já na adolescência, porque é como eu lhe falei, a travestilidade, a transexualidade, ela avançou tanto no processo de transformação que hoje você vê meninas que sofrem total constrangimento por ter o nome morto ainda com elas, né? Ali todo dia, principalmente na escola, todo dia na escola, sabe o que parece para mim quando ela não consegue retificar o nome? É que é um bloqueio da minha ascensão a isso que você está olhando agora. Tudo isso que você vê é parte de uma travesti. E foi onde eu consegui chegar. Muitas querem chegar aqui, nessa aparência, nessa liberdade de poder falar, sabe? É gostoso falar, sou isso, passei por isso. Mas muitas não conseguem ainda porque estão em processo de transição. Então nada melhor do que a Justiça ajudar que essa transição ocorra de forma leve a partir da adolescência, que ainda parece, no meu ver, né, aí um problema. Com certeza muita gente vai ouvir esse seu recado, viu? Bom, e esse foi o terceiro episódio do Vozes da Humanidade. Continue com a gente nessa jornada por justiça, memória e transformação. Nos siga nas redes sociais, @DefensoriaRR no Instagram. E para nos ouvir, você também pode ir no YouTube, no Spotify e no Deezer. Compartilhe este episódio com seus amigos, familiares e até uma próxima. Tchau, tchau!